Saudações a todos os internautas e telespectadores da MBC TV. E na edição desta semana do programa Vida Ativa, recebemos a doutora que ajuda as pessoas a dormirem para não sentirem dor. Exatamente, falamos de nada mais, nada menos que a doutora Murgue Jamon, anestesista e especialista em dor crônica, que desde já cumprimento. Olá, doutora Jamon. Seja bem-vinda. Olá, Mônica. Olá, telespectadores. É sempre um prazer. O prazer é todo nosso. Vou começar assim de perguntas levianas, né? Para podermos entender efetivamente quem é a doutora Murgue. Já pergunto, como é que tu descreve, doutora? Eu descrevo-me como uma mulher inovadora, empreendedora e que principalmente gosta sempre de aprender. Uau! É o que eu mais gosto e aprendo com todo mundo, aprendo com os pacientes, estou sempre ali, né? Aprender é o meu forte. Isso! O que é que eu posso aprender, o que é que eu posso fazer de novo hoje? Exato. E de onde é que nasceu essa motivação de escolher medicina? Porque geralmente algumas mulheres até tendem a fugir. Se calhar por causa do medo, de uma certa sensibilidade, não sei. Então, o que é que motivou a doutora Murgue a engrenar nesta área? Quando nós somos mais jovens, né, existem várias coisas que nos motivam. Se gostamos mais de biologia, se gostamos mais de ciências humanas, e essa também foi uma das motivações, e também desde pequenina que eu dizia, eu quero ajudar os outros, né, a estarem bem, a não terem doença. Então, assim, de uma maneira geral, a medicina foi motivada por este ato de servir. E como é que nasceu esse interesse pela essa especialização, concretamente em dor crônica? Antes da dor crônica, eu fiz anestesia. E quando nós estamos ali nos estágios, nós temos a oportunidade de interagir nos estágios com várias especialidades. E logo no primeiro dia da anestesia, nós deparamos com uma situação que o anestesista que estava lá, eu percebi que ele praticamente interviu e tirou a paciente daquele estado de complicação e a paciente ficou bem. Eu disse, uau, eu gosto, interessante, né? E como nós temos muito poucos anestesistas no país, eu dizia que eu quero fazer alguma coisa que vai, de facto, cobrir uma necessidade, não é, que exista, não é, real. Lógico que na parte de medicina temos deficiência em quase todas as especialidades, mas essa também foi uma das motivações da anestesia. E para o caso de dor, era que dentro da anestesia, nós quando estamos no bloco, somos nós os responsáveis para que tudo corra bem, que o paciente não tenha dor, que ele acorde de lá com, né, bem. E nós lidamos muito com drogas para tratar a dor. Por isso é que muitas das vezes, quando pensam em dor, pensam na ajuda do anestesista, quer no pós-operatório, não é? Que é muito frequente isso que aconteça. Então, a gente tem sempre aquele dom e dote e mais experiência em lidar com os medicamentos fortes, que são os opioides para a dor. Exato, uma pergunta assim de leve. Será que a cura depende, já ouvi muito que a cura depende mais do emocional do que do físico, no entanto, que tal? Então, em algum momento é importante serem psicólogos, ou nem por isso? Bem interessante essa pergunta. E conforme a Mônica bem tocou, o paciente crônico de dor crônica é um paciente que nós chamamos de multidisciplinar. Significa que nós não temos que olhar só para esta componente física e tem um componente psicológico, um componente emocional e inclusive social. Então, quando nós temos que abordar para ajudar os pacientes, nós chamamos de modelo biopsicossocial. E é a obrigação do médico de dor perceber que aquele paciente não está bem, não só no físico e também no psicológico, e encaminhar para o psicólogo, não é? Nos casos mais complicados, e numa primeira consulta até dar aquele conforto e aquela ajuda. Então, nós temos que ter esta sensibilidade, sim, do psicológico. Interessante. Eu fiz até essa questão, doutora Murgue, porque li num livro que dizia, olha,
geralmente, quando alguém tem uma dor, vamos dizer patologia, seja ansiedade, seja depressão, se porventura a pessoa toma um comprimido, a mente entende que a mente entende que já tomou o medicamento, o que significa que vai tender à cura. Então, que a dor geralmente é mais psicológica do que se calhar física. Então, se calhar é por essa razão que eu fiz essa questão. E ao longo da sua carreira, doutora Murgui, quais foram os principais desafios que enfrentou, principalmente como mulher na medicina? Olha, é interessante. Nós, na medicina, felizmente, somos mais mulheres. Bem mais mulheres que homens, né? E em algumas especialidades muito mais. Por exemplo, falo da própria anestesia, nós temos mais mulheres, pediatria. Então, no dia a dia, lógico que existem desafios, mas eu não me apercebi de um assim tão impactante, assim. Quando estive no norte, em Nampula, eu trabalhei no norte, no início, foi em 2011, senti um pouco este impacto de ser mulher, de ter que liderar, mas assim, no geral, não. A gente é bem aceita, né, pelos colegas, pelos enfermeiros, e pronto, tem sempre aquele desafio do profissionalismo, né? Exato. Já que tocou na liderança, vamos agora falar da liderança, vamos falar da inovação e vamos igualmente falar da gestão. Na sua experiência, doutor, o que é essencial, por exemplo, para liderar uma equipe médica, não é? De uma forma eficaz, especialmente em ambientes de muita, mas muita pressão. Nós temos aquele momento em que o paciente está grave. Então, temos aquela correria, aquela pressão toda. Então, como é que nós podemos liderar nesses momentos tensos? Nós costumamos dizer que a anestesia funciona como se fosse um avião. Então, eu costumo dizer que o anestesista, e a gente incute muito, né, em toda a equipa, que é aquele que vai sempre pela frente e prevê as complicações. Como um avião, nós temos um checklist. Antes de começar qualquer anestesia, temos que ver os aparelhos minuciosamente, temos as drogas, tudo que a gente usa, porque às vezes uma falha de segundos é fatal. E além disto, treinamento e protocolos, né? Eu acredito que o nosso serviço de anestesia funciona muito bem, porque nós agimos em várias áreas, até na área de reanimação também, né? Estar ali, reanimar uma pessoa e tudo mais. Então, esta formação e estes protocolos da equipe é que são fundamentais. Onde, eu digo, às vezes, quando estou em um ambiente diferente, o anestesista é aquele que, com o técnico, tem entre olhares, aquilo é uma sequência tão bonita que há muita coordenação. Exato. E só de um olhar a pessoa percebe que não, temos que fazer isto. E ele também vai pela frente, ajuda-te. Né? Então, ele já sabe que a seguir é isto, que a seguir é aquilo. Né? Então, treinamento, protocolos, é o que funciona muito bem para o sucesso. Mas já tiveram-se situações críticas num bloco operatório? Sempre. E como é que tem lidado? E como é que tem tido a tomada de decisão rápidas em situações do género? Nós temos que estar sempre preparados para o pior. Então, temos ali drogas e instrumentos já preparados, by default. Se acontecer uma complicação, nós já atuamos, mas se não acontecer, já está tudo preparado. Então, é aquele ir pela frente, porque nós temos um paciente que a gente percebe que este paciente pode fazer uma paragem, que é o mais temido, né? Porque quando a pessoa faz a paragem, se a ressuscitação não ocorre de forma efetiva, pode acontecer um óbito, não é? Exato, falou aqui da droga, gostava que especificasse muito bem essa questão. É importante. O que é que seria a droga na anestesia? Quando nós chamamos de droga, chamamos de medicamentos. E nós lidamos com medicamentos para dor que funcionam também como drogas. A gente chama de opioides. A morfina, o fentanil, que quando mal usados até podem levar à adição. Não
não é? E lógico que existe um treino, experiência, porque eles tanto servem para o bem, como também podem dar algum tipo de complicações, como qualquer medicamento. Exato, quando exagerado. Quando podemos exagerado, assim considerar. ou quando o paciente, no caso de estar muito fraco, não é? A gente põe uma dose que pode, para aquele momento do paciente, ser uma dose alta. Exato. Só para descontrair um pouco, doutor Amor, o que é que gosta de fazer em momentos livres? Olha, eu gosto muito de mar, né? Então a praia. Eu trabalhei no Xai-Xai. Okay. O meu primeiro emprego. Então o mar é terapia para mim. Gosto muito de comer, mais de comer que cozinhar. Somos duas. E ouvir, parece caricato, mas eu distraio-me mais a aprender. Então gosto muito de ouvir podcasts de temas diferentes, fora de medicina. Né? E é a coisa que mais... E conversar, né? Uhum. Eu tenho duas amigas, best friends, que a gente é desde a secundária, né? Então, o estar com pessoas, conviver, contacto humano também, é muito importante para mim. Bastante. Que práticas ou tecnologias recentes têm transformado o tratamento da dor crônica atualmente? Olha, nesta área da dor, eu acho que a medicina evoluiu muito. Bastante. Não é? Nós agora começamos, há mais ou menos desde 2016, com técnicas como a ozonoterapia, o hidrogênio molecular. O que é isso? Em termos quando nós falamos de dor crônica, nós temos os medicamentos, e eu trago um conceito que a dor não se cura só com medicamento. Certo. Eu fiquei muito satisfeita de perceber que o teu programa lida com vida equilibrada, emoções, alimentação, estilos de vida. E uma das coisas que eu muito defendo é isso. Estilos de vida e hábitos de vida equilibrados. Mas depois temos tecnologia, desde coisas high level, né, que implicam até ir ao paciente ao bloco, infiltrações, bloqueios através de um ecógrafo, por exemplo, e terapias mais simples, mas que elas vão para a base. Né? Uma das coisas que eu comecei a liderar nos últimos 2 anos foi uma terapia de hidrogênio molecular. E ela começou a ficar mais evidente pós-Covid. O hidrogênio, lembras-te que nós tínhamos que tomar vitamina C, zinco, não é? Então exato. A vitamina C é um antioxidante. E este hidrogênio, ele existe desde a forma de água hidrogenada, ando sempre com a minha garrafinha de água hidrogenada. E comentou a priori. Isso, ou de uma forma de um gás inalado, e ele é um antioxidante excelente. Por quê? Porque ele tem um peso, para já não é uma coisa estranha, porque se nós formos ver a água, ela tem H2O. Então o hidrogênio está presente nas nossas vidas. E ele é de um peso muito baixo que permite ajudar em doenças crônicas como Parkinson, Alzheimer, na dor do cancro e as diversas dores, e inclusive em pessoas que não estão doentes. Por exemplo, atletas, né? Pessoas que querem ter melhoria, né, da produtividade. Eu uso o ozono e desde que comecei a usar o ozono e o hidrogênio, foi de facto um diferencial, tanto para mim como das pessoas que eu tenho ajudado com a terapia. Uau, interessante. Além disso, a doutora pesquisa muito. Sempre tem que inovar. Eu gosto muito da frase, tanto que comecei dela, que é a doutora que ajuda as pessoas a dormirem para não sentirem dor. Eu gostava de saber se existe alguma experiência de vida ou uma história pessoal que influenciou a sua forma de cuidar dos outros. Sim. 2 histórias que foram muito marcantes e para ser o divisor de águas de fazer o que eu faço. Uma foi uma amiga, ela tinha na altura 30 e tal anos e ela faleceu de um cancro da mama. Na altura eu já trabalhava com dor crônica e cuidados paliativos, que são um tipo de cuidados quando nós temos uma doença que não é possível curar, mas mesmo para aliviar os sintomas e tudo mais. E o que mais me marcou foi que eu comecei a ver muitos cancros, provavelmente pelo sítio onde eu trabalhava. E ela
por mais que eu fizesse do melhor até o último momento de vida dela, que ela depois veio a falecer, eu percebi que ela deixou filhos, deixou marido, né? E era uma das dores que ela tinha. E lógico que sempre é esta parte que nós temos que entender, da empatia, de se pôr no lugar do outro. Exato. E eu muitas das vezes dizia que provavelmente se fosse comigo, eu estaria assim ou pior. Então foi essa amiga e a minha mãe, que faleceu em 2021, ela teve um quadro arrastado de Alzheimer, e depois comecei, tanto é que estas terapias que eu trago de inovação é mesmo para perceber por que as pessoas adoecem mais agora, por que nós temos mais cancro em idades mais jovens. Uma pessoa não tem que morrer com 30 anos. E por quê? Suscitou aqui uma dúvida. Por que atualmente temos tido mais doenças que antigamente? Principalmente crônicas. E isso é uma das mensagens que eu quero deixar, né? Nós temos uns inimigos que, infelizmente, eles são invisíveis, que têm muito a ver com o nosso estilo de vida. A alimentação é uma delas. Por quê? Porque eu costumo dizer que às vezes a gente gasta dinheiro para se matar. Porque de forma crônica, nós vamos ao supermercado, compramos aquelas comidas todas, fast foods, coisas todas. Eu costumo dizer que a minha teoria é, se eu tenho que desembalar, está num pacote, então eu tenho que pensar 2 vezes. Mas se eu tenho que descascar, significa que é tudo natural. Eu descasco banana, descasco laranja. Então a alimentação é chave e ela contribui muito para a inflamação do corpo, que é uma das causas de grande parte das doenças crônicas. Outra coisa que também não muito frequente é o stress. Eu sou uma delas, que se não me cuidar, porque 12 horas que eu trabalho, o excesso de cortisol, não é? Nós fomos preparados para ter stress e reagir. Tirar o nosso corpo, o nosso pé daquele sítio ou fugir, não é? Estamos perante um perigo e ter uma atitude, mas não fomos preparados para estar o tempo todo o nosso corpo sob esse stress. Então este stress crônico também tem repercussões a longo prazo. Nós estamos numa cidade extremamente poluída. Se nós formos a ver o número de carros que nós vamos vendo a cada dia, temos a poluição das fábricas. Então isso também, eu viver aqui em Maputo, eu já tive a oportunidade de viver em Nampula, é totalmente diferente em termos de poluição. E também, como menos importante, são uma coisa que também eu digo que inimigo invisível, são a radiação eletromagnética. Nós agora trabalhamos no celular, trabalhamos nos computadores, então tudo isso a longo prazo ele interfere. Para não falar de pessoas que têm hábitos de fumar, o alcoolismo de forma exagerada, isso também dá cabo do corpo. Então, eu costumo perceber que se preconiza, no meu tempo, na sexta-feira, não era para ir. Então, há muita coisa que a gente faz agora, não é? Que dormimos mal, dormimos muito menos horas, porque estamos o tempo todo, né, a correr. E como se não bastasse hábitos, por exemplo, eu não durmo com dados Wi-Fi ligados. Por quê? Porque essa radiação eletromagnética ao longo da noite é péssima para nós. Eu não durmo com o telefone a carregar perto, a alguns metros de distância. Por quê? Porque o telefone a carregar, a radiação eletromagnética é muito maior. Então, e para não falar, aí culpa mesmo, e meu apelo vai para os pais. Está a imaginar, Mónica, no meu tempo, eu não ia para a escola com suminho, com bolachas, se formos a ver, é tudo processado. Como é que esta criança daqui a 10, 15 anos, nós estamos mais obesidade infantil, temos mais diabetes e doenças crônicas, então é preciso... E perguntamos-nos, mas tão cedo? Isso. E até os nossos pais dizem, não, na nossa era isso não acontecia. Isso. Então tudo aquilo que a gente agora diz que
que é mais difícil, né? Porque dá trabalho. A batata doce, a mandioca, a fruta, que a gente meio que diz, ignora, que é muito... Beber água. Beber água de coco. Por que a gente vai beber um refresco, um Red Bull? Então, o que mais me entristece, Mônica, é que as pessoas, elas quando vêm já com cancro, estamos a ter também muito cancro do colo, do intestino, que é algo de tudo que a gente faz, dos hábitos de vida, e elas dizem assim, doutora, de repente, mas não foi de repente, infelizmente. Então, se eu tivesse que deixar um apelo, eu diria que vamos revisitar aqueles hábitos dos nossos avós, dos nossos pais, de ter mais coisas naturais na mesa. E nós somos um país tropical. Temos papaya, temos banana, temos sempre uma peça de fruta, temos laranja, temos tangerina. Então, eu diria que... Tem uma fruta de época. Exatamente. Não? Nós somos abençoados. Não é por acaso que a África teve muito menos índices de Covid, porque a imunidade estava melhor em relação a outros continentes. Certo. Como é que em algum momento a Murga equilibra o papel de profissional altamente exigida com a sua vida pessoal? Esse bem-estar social, emocional? Sempre que eu tenho... Olha, sabes que às vezes a gente diz que os médicos dizem assim, faz o que eu te digo, não o que eu faço. Então, esse realmente é um desafio para mim. Bastante. Porque eu acho que às vezes quando tu gostas de fazer aquilo que tu fazes, né? Estás ali, estás com os pacientes, estás a estudar, então parece que não estás a trabalhar. Quando alguém te diz, não, é sábado, é domingo. Então, não é mesmo me policiar e disciplinar, ter tempo para fazer exercício físico, ter tempo para estar a conviver, ter tempo para estar com a família, é mesmo esta coisa de ter a disciplina, porque se não for por isso, eu trabalho todos 7 dias por dia. Não, por semana. E o que geralmente lhe mantém motivada, mesmo diante de dias totalmente difíceis, com pacientes com casos complexos, por exemplo? Eu acho que o que mais me motiva é aquele senso de ajudar, né? Nós na medicina, quando falamos de dor, nós temos nós médicos somos formatados que nós vamos curar. E neste tipo de doença de especialidade que eu decidi abraçar, eu tenho que sempre me lembrar Murga. E existe uma frase de Hipócrates que diz assim, curar às vezes, aliviar com frequência e confortar sempre. Então, eu tenho que... E há uma frase e uma pergunta dos doentes de paliativos que sempre me marcou, é por isso que eu digo, uau, já vem, tenho que me preparar para esta resposta difícil. É nos pacientes com cancro, eles perguntam, doutora, quanto tempo de vida eu tenho? Então, no início, deixava-me muito frustrada, mas eu percebi que muitas das vezes o paciente não quer que tu digas que ele tem 3 meses, 6 meses, um ano, porque tu também não sabes, não é? Depende, às vezes tu tens o mesmo paciente que faz o mesmo tratamento, tem uma sobrevida e uma qualidade muito boa, mas outro não. Então, o aprender a gerir estas situações é muita empatia, pôr-se no lugar do outro e perceber. Eu sempre pergunto ao doente, eu digo, olha, eu percebo que a situação é difícil, é crítica, mas o que é que tu gostarias que eu te ajudasse? Qual é o problema que tu tens que é mais importante para ti resolver? E nesses momentos o que mais me constrange é que muitas das vezes a gente não pensa em nós. Está a pensar naquele filho, está a pensar no esposo. Então, nessas situações é sempre o ajudar. E nós percebermos que estamos juntos nesta jornada. E ele vem e diz, doutora, pronto, eu já consegui conversar com o meu esposo, já consegui dizer o diagnóstico, já consegui conversar com os meus filhos. É uma jornada. É uma jornada e tanta. E doutora, como é que faz a sua retrospectiva? A Murga, de há 5 anos atrás, de há 5 anos, assim que é, e a Murga atual? Olha, boa pergunta. Esta autoavaliação às vezes é muito importante. Bastante.
Olha, um dos meus divisores da água foi em 2022, quando eu fui fazer um estágio em Portugal, no IPO, que é o Instituto Português de Oncologia. Tinha lá uma paciente, vamos dizer hipoteticamente a paciente Ana, e ela era jovem, tinha 30 e tal anos, e ela tinha um cancro que se chamava melanoma no estadio terminal. Ela já tinha feito todas as linhas de quimioterapia e, como ela, um outro me marcou. Eu percebi que a vida é uma jornada, que nós temos que perceber que nos diferentes momentos nós agora podemos querer uma coisa ser muito importante para nós e naquele momento não ser tanto, não é? Então eu percebi, o Murg de 5 anos atrás e o Murg de agora, é que eu percebi que nós temos muitos companheiros de jornada e um deles são os doentes. E que nós temos que servir a eles da melhor maneira e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar esta qualidade de vida e dizermos: uau, eu fiz tudo o que estava no meu alcance. Consegui até aqui, porque muitas das vezes tu tens de trabalhar com expectativas. Às vezes nem sempre tu consegues tirar uma dor de 10, que é uma dor máxima, para o doente ficar com uma dor de 0, que é uma dor sem dor, praticamente. Praticamente a cura. Isso. Então, a Murg de agora já percebe que tem as suas limitações, que tem as suas fraquezas, não é? Que tem muito ainda que aprender e que o principal aprendizado é com aquela pessoa que tu tens à frente, que tem necessidades, expectativas. A Mónice é Mónice, não existe outra. A Murg é Murg, não existe outra. Então, e aprender a ser com muito mais empatia, não é? E a viver um dia de cada vez. Eu comecei a valorizar muito a vida, a ser muito grata. Não é? Ser muito grata porque, às vezes, nós temos a sensação de querer reclamar, não é? E às vezes, então, a Murg de hoje é muito grata, porque a gente quer culpar o outro, porque é meu marido, porque é meu irmão, porque é o meu funcionário, porque é o governo, porque é o filho. Então, comecei a fazer um exercício e é isso, sempre que me vem uma reclamação, eu penso em 3 coisas que eu tenho que ser grata. Numa delas é que eu estou viva, porque eu lido com muitos pacientes que naquele dia não estão vivos. Então, e aprendi a ser mais, está tudo bem, não deu para aquilo que eu queria, está tudo bem. Olha, que deveria ser um podcast com a Murg, porque olha, estamos a aprender muito, eu particularmente estou a aprender, está a ser para mim uma aula de sapiência. Acredita. E que conselho? Eu sei que essa pergunta está praticamente repetitiva porque já deixou vários conselhos agora. Que conselho daria aos jovens médicos que estão a considerar a área, esta área, por exemplo, da medicina da dor? Olha, o conselho que eu dou é que é uma área extremamente importante e que nós precisamos de mais médicos de dor, né? Então é preciso abraçar, né? E eu digo agora que dor, quando nós vamos fazer as formações nas províncias, eu digo que dor não é uma opção. Tu tens um paciente hipertenso que tem dor, tens um paciente diabético que tem dor, tens um paciente jovem, agora há uma dor que se chama dor do século, né? Exato. Nós estamos muito tempo nos celulares, então esta nossa dor do pescoço, que chama-se dor miofascial, é a dor do século. Então eu iria dizer que abracem, é uma área muito bonita, muito promissora e que principalmente precisa de muitos profissionais. E não precisa até ser especialista de dor, né? Porque muita gente faz dor, nós não temos muitos especialistas de dor, para dizer que 4. Okay. Então, só 4? Só 4. Meu Deus, que privilégio estar aqui com a doutora. Obrigada. Então eu diria que é preciso olhar com amor e com esperança para os pacientes de dor e dizer que todos nós, até prova no contrário, faremos dor. Não é? Exato. E estão convidados para abraçar esta área. Exato. E como é que vê, por exemplo, o papel das mulheres na medicina de hoje? O que ainda precisa mudar para melhorar? E para que haja também mais equidade?
Eu vejo a mulher com um papel muito ativo, não só na medicina, mas em todas as áreas. E a medicina, por exemplo, nós sabemos que a mulher agora tem muitos papéis, né? E por a mulher ser mais emocional e ter mais empatia, foi difícil perceber isso. Ao passo que o homem é mais racional, eu acho que, não menosprezando, repetindo, não menosprezando os homens, mas eu acho que a mulher médica tem uma sensibilidade diferente, porque ela tem a pediatria, ela olha para aquela criança e diz: eu tenho uma criança. Ela, principalmente aquelas aquelas áreas que precisam mais de empatia, ela olha para uma mulher grávida e ela diz: essa poderia ser eu. E por este papel de educar, multitarefas, né, ela facilmente se consegue pôr no lugar e ter atitudes mais proativas, né? Então, em termos de cuidado, eu diria que existe muita, a nível da medicina, muita. Conforme eu disse que há muito mais mulheres que homens no geral, né? Exato. Já chegamos mesmo ao fim da nossa conversa, doutora Murga. Gostávamos de saber, em jeito de considerações finais, o que tem a deixar para os nossos internautas e telespectadores? Olha, eu iria deixar 3 grandes conselhos. Eu diria que o simples é sempre o melhor. Aqueles hábitos de vida, né? Beber água, apanhar luz solar, conviver, porque nós estamos agora na época que parece que somos amigos virtuais e menos amigos com interação, não é? O estar a aprender, não é? Porque uma das coisas que eu aprendi do Alzheimer é que nós temos que estar sempre com aquela sede, fome de aprender coisas novas. E terceiro, ser empático, se pôr no lugar do outro. Eu vejo agora que muitos de nós, se estás na condução, as pessoas estão estressadas, então nós estamos numa vida de ontem. Vamos viver mais o presente, vamos ser mais tolerantes uns com os outros. E que está tudo bem. Vamos viver o presente, né? Presente é isso, a vida, não é? Há um lema que é o meu vida sem dor. Eu criei uma comunidade de vida sem dor. Então, vida sem dor é isto, é vida saudável, é vida com propósito, é vida com relacionamentos, né? Então, aquele básico que a sociedade começa a perder, vamos resgatar tudo isso. E não? O básico feito todos os dias torna-se extraordinário. Exatamente. E melhor. Olha, doutora Murga, foi uma aula de sapiência, como disse a priori, muito, mas muito obrigada por ter aceito cá o nosso convite. Olha que aprendemos que não podemos em nenhum momento reclamar. Temos que... É verdade, nós temos mais que agradecer do que reclamar, porque acordamos, estamos com saúde, estamos de pé, conseguimos ir ao trabalho, estamos aqui na entrevista, conseguiu ir ao trabalho, está na entrevista, irá para casa e está tudo bem. O resto nós resolvemos. Muito obrigada, doutora Murga, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, gratidão. E desta nós colocamos o ponto final da presente edição do programa Vida Ativa, onde recebemos a anestesista e especialista em dor crônica, doutora Murga Jamu, que falou um pouco mais da sua vida, mas também da sua área de atuação. Obrigada e até a próxima.